Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH tem a alegria de receber Fernanda Marinho Goebel, presidente do grupo Alcastar, aqui na Alemanha, e ela vai iniciar nossa entrevista falando a respeito de si própria, sua história de aproximação da Alemanha e do Espiritismo, né, Fernanda? Muito obrigado por você ter considerado essa entrevista conosco. Eu que agradeço a vocês pelo interesse no nosso trabalho, é uma alegria poder dar esse depoimento a vocês da nossa experiência. E, como você bem disse, bem pronunciou, meu nome é Fernanda Marinho Goebel, nascida em 1953 em São Paulo. E nosso contato do Espiritismo, nossa necessidade de buscar o Espiritismo foi pela dor, pelo problema sério de obsessão que meus pais vivenciaram após o meu nascimento, em que mamãe era vítima de poltergeists, tínhamos fenômenos de fogo, de movimentação de objeto, tudo que pertence a um bom fenômeno de poltergeist nós vivenciamos em casa, e eu tinha muito medo porque eu via essas entidades, era um clima bastante pesado em casa. E a conselho de amigos, meus pais procuraram então a Federação Espírita do Estado de São Paulo e foram socorridos. E ficaram em tratamento, longo tratamento de desobsessão, o qual foi muito difícil de levar a cabo porque não se conseguia chegar no dia do tratamento, com todo esse envolvimento espiritual negativo. Mas graças a Deus eles encontraram o caminho deles, iniciaram a escola de médiuns, como foi aconselhado, e papai e mamãe jamais deixaram a federação, eles trabalharam até o fim dessa vida, dessa encarnação, com a mediunidade. Papai foi professor na escola de médium durante vários anos, mais tarde. Mamãe trabalhou sempre com o médium de incorporação, nos trabalhos de desobsessão, nas consultas espirituais. E a vida deles equilibrou-se bastante depois da saída da federação. Mas como nossa família era católica, eles souberam por bem esconder os livros em casa, né, porque meu avô morava conosco. E eu então encontrei o primeiro livro, que eu fiquei muito curiosa, e fui procurar nos guardados, encontrei o primeiro livro que eu li, que foi Nosso Lar, do André Luiz. E esse livro veio de encontro a todos os meus anseios, respondeu todas as minhas perguntas, que até então, infelizmente, nas aulas de catecismo na escola não haviam sido respondidas, porque sem aceitar a reencarnação fica muito difícil de entender o nosso mundo, né? Entender a vida e todo esse processo que a gente vivencia diariamente. Então foi para nós uma alegria muito grande, foi o primeiro contato meu, acompanhando meus pais também no tratamento espiritual, eu aguardava fora, mas sempre tive presente. E aquilo me deu um desejo muito grande de iniciar fazendo alguma coisa na federação, porque eu vi o benefício que meus pais receberam e eu queria participar, mas eu era muito jovem, eu tinha 12 para 13 anos nessa época, e não podia iniciar a escola de médiuns ainda. Então eu comecei a trabalhar na secretaria da federação, o que me ajudou muito, porque os dirigentes da Federação Espírita do Estado de São Paulo nessa época eram o seu Coutinho e Dona Gessi. E eu ficava junto com eles na salinha da secretaria e eles me contavam muita coisa. Eu comecei a aprender muito com ambos, nesse trabalho burocrático, no qual eu ajudava 2 vezes por semana. E foi a minha iniciação no Espiritismo. Assim que eu tive idade, eu matriculei-me na escola de médiuns, fiz a escola de médiuns. E nesse meio tempo, aos 16 anos, nós fomos assistir uma palestra num grupo filiado à Federação Espírita, a Casa do Caminho, na Vila Mariana, de Dona Regina Moura. E nesse grupo nós fomos assistir uma palestra do Dr. Hernani Andrade. Nos disseram que era uma pessoa que fazia pesquisas e muito conhecido, e meus pais quiseram ir, eu fui junto. E o Dr. Hernani nos encantou nessa primeira palestra porque a mamãe tinha muitos sonhos recorrentes, indícios de lembranças de uma vida passada. E ela, então, ouvindo o Dr. Hernani falar sobre esse fenômeno das vidas passadas e referindo-se a sonhos recorrentes, minha mãe ligou ao caso dela e conversou com o Dr. Hernani após a palestra. E ele convidou-nos, então, para conhecer o IBBP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o qual ele fundou. E nós fomos, então, na noite seguinte já ao IBBP, para conhecer o trabalho dele. E nos apaixonamos, à primeira vista, pelo trabalho do Dr. Hernani. Foi uma afinidade muito grande, à primeira vista. O Dr. Hernani nos convidou para participar de reuniões. E com isso foi uma amizade muito bonita que surgiu e acabamos começando a participar do Instituto. Papai foi diretor de pesquisas durante muito tempo, mamãe foi diretora social. E eu auxiliava o Dr. Hernani nas pesquisas, nas construções de aparelho, junto aos filhos dele, o Ivan, o Ricardo.
e o Sérgio, na garagem, né, foram construídos os aparelhos de Killian, os aparelhos todos que o Dr. Hernani construiu para a sua pesquisa. Ele estava começando a desenvolver a ideia do modelo organizador biológico. E houve então a ideia por parte dele de iniciarmos um grupo de pesquisa no que diz respeito à mediunidade. Meus pais então ofereceram a casa deles, onde eles tinham uma sala, para que pudéssemos fazer as reuniões, que se iniciaram então às sextas-feiras, nesse grupo experimental, no qual o Dr. Hernani queria testar tudo o que André Luiz nos relata na sua obra no que diz respeito ao fenômeno mediúnico. E nessa época eu estava começando a desenvolver minha mediunidade, e fiquei muito feliz justamente de poder desenvolver a mediunidade nas mãos do Dr. Hernani. Minha mãe já era médium de incorporação, nós trabalhávamos então, meu pai e eu, e meu pai como doutrinador, eu como médium de incorporação, mamãe como médium de incorporação do Dr. Hernani. E outros participantes eram a professora Suzuko Hashizumi, que era secretária do Dr. Hernani, e diretora na área de pesquisas também, e a dona Virgínia, um tio meu que era médico, o Dr. Reinaldo Maciel, duas psicólogas, doutora Julica Quiscos, doutor André Samuel, cujos pacientes nós começamos a tratar. Recebimos apenas um número com médiums, para não saber, não ter nenhuma influência da nossa parte. O Dr. Hernani documentava tudo, era tudo gravado, pesquisado. Foi muito interessante, porque foram nesses trabalhos que nós conseguimos perceber também a possibilidade de uma vida passada, de um paciente, de um psicólogo, de um psiquiatra, manifestar-se através de um médium. Até ali não se sabia dessa possibilidade. E foi uma coisa muito interessante. Ocorreram fenômenos muito interessantes nesse grupo. Nós aprendemos muito e esse trabalho durou muitos anos. Mais tarde eu casei-me, fiquei grávida, interrompi por uns tempos o trabalho mediúnico, voltei depois até a próxima gravidez da minha segunda filha. Foi um trabalho muito produtivo no qual nós aprendemos muito com o Dr. Hernani. Ele abriu realmente as portas do Instituto, de todos os seus arquivos. Papai e mamãe começaram então a vir para a Europa, representar o Instituto em congressos mundiais de psicotrônica, como era chamado então, a parapsicologia aqui na Europa, e apresentando o modelo organizador biológico do Dr. Hernani, a sua teoria, e o papai começou a apresentar também trabalhos de desenvolvimento mediúnico, como era feito na Escola de Médiuns, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ele foi professor durante muitos anos. Eu mesma fui aluna do meu pai na Escola de Médiuns. E na Federação Espírita, naquela época de São Paulo, era o método do comandante Armon, que foi o fundador da federação, o método de 5 fases para desenvolvimento mediúnico. E esse método o papai começou a apresentar em congressos internacionais, fazendo demonstrações com minha mãe como médium. Pegando uma pessoa aleatória do público que tivesse um problema, a mamãe então dava passividade, manifestava-se então sempre alguma coisa que tinha a ver com o problema da pessoa, provando essa possibilidade, porque ela não conhecia a pessoa. Isso encontrou muita ressonância e despertou muita curiosidade nesses congressos. Até que papai e mamãe foram convidados num congresso na Áustria de xamanismo e bruxaria, onde estava também o Dr. Stanley Krippner e outros parapsicólogos de renome. E eles foram a esse congresso representando o IBBP também. Papai apresentou também esse trabalho dele. E uma alemã que estava presente convidou meus pais para virem para a Alemanha trazer esse método de desenvolvimento mediúnico para a Alemanha, fazendo seminários. Eles não disseram nem sim nem não, falaram que iam fazer uma consulta espiritual no Brasil e foram então perguntar à Dona Marta Galego Tomás. Dona Marta ainda está viva, né, é dirigente do Grupo Noel, onde eu também trabalhei muitos anos, e pediram uma consulta espiritual para a Dona Marta para saberem se eles deviam vir para a Alemanha trazendo esse trabalho para cá. E foi dito por parte do plano espiritual que eles deviam sim, porque fazia parte de um resgate karmático de ambos do passado. Eles teriam que trazer esse trabalho para cá. Então eles aceitaram a proposta e desde então eles vieram durante 30 anos, todos os anos para a Alemanha, fazendo seminários de desenvolvimento mediúnico, apresentando o fenômeno da mediunidade durante 2 semanas. Com isso eles prepararam muito o caminho para este trabalho que nós fazemos agora, porque eram seminários organizados por alemães para alemães, em que então o papai introduzia esse método das 5 fases, primeiramente com o mentor espiritual, depois com espíritos sofredores e no final com espíritos obsessores. Ele realmente compactou, né, esses exercícios para serem possíveis nesse curto espaço de tempo, e eles voltavam a cada ano fazendo uma revisão nos antigos, né? Então estendia-se por 3 semanas esse trabalho deles aqui na Alemanha. E então, a partir disso, eles fizeram muito contato com alemães, apenas com alemães, porque era um seminário só para alemães.
não existia contato nenhum com brasileiros. Aqui eles nunca fizeram nenhum relacionamento com brasileiros aqui na Alemanha. Eles vinham, faziam o seminário e voltavam para o Brasil. E com isso tornou-se muito difícil iniciar-se um grupo. O pessoal dos seminários queria, mas sem uma direção de uma pessoa experiente, os grupos se iniciavam e se desmanchavam. Nesse meio tempo, eu conheci, eu tive 2 filhas. Depois desse meio tempo, meu marido tinha vários problemas, faleceu, ficou doente, faleceu, fiquei viúva. E houve um determinado seminário de papai que eu resolvi acompanhá-lo, porque papai teve doente, teve que ser safenado, não estava muito bem de saúde, era um grupo muito grande, era um grupo de 35 pessoas. Nessa época eu trabalhava já na Seara Bendita e trabalhava também no Grupo Noel. Eu trabalhei na Seara Bendita, no Brooklyn, em São Paulo, durante mais de 20 anos, nos trabalhos de passes, no trabalho de desobsessão. Naquela época, eu aproveitei essa fase da Seara Bendita para fazer muitos cursos. Nós tínhamos lá um companheiro que era do departamento de ensino da Seara, uma mente muito inovadora, já partiu para o mundo espiritual, o senhor Renato Ourique Coutinho. O senhor Renato era da opinião que apenas a escola de médiuns e aprendizes de evangelho não era suficiente para a pessoa depois se integrar realmente no trabalho, porque havia muita diversidade nas tarefas, né? Havia os passes, havia o trabalho de doutrinação, o trabalho de desobsessão, havia o trabalho de orientação para as pessoas que vêm pela primeira vez, havia a parte das palestras preparativas para o passe, onde se devia falar de evangelho, e ele achava que nós devíamos, então, fazer cursos específicos para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos melhor. E esse curso ele começou a nos oferecer na Seara, e eu me encantei com esse trabalho do senhor Renato e eu fiz ele durante 7 anos. Ele teve variados cursos, né? O curso, por exemplo, dirigente da Casa Espírita, como fundar uma Casa Espírita, como dirigi-la, como trabalhar na orientação, primeiro contato com a pessoa necessitada, um curso sobre como doutrinar as entidades. Haviam vários cursos. E eu me matriculei em todos e fiz todos. Até uma vez ele me perguntou, você pretende fundar uma Casa Espírita aqui em São Paulo? Eu falei, não. Eu já trabalho em 2, nem tenho tempo, tenho 2 filhas, né? Ele falou assim, não, por que você se faz e se dedica tanto, com tanto afinco? Eu falei, não sei, eu gosto, me dá um prazer enorme estar nas suas aulas e aprender com o senhor, né? E provavelmente já era um preparo, né, para esse trabalho que eu viria fazer aqui depois, mas inconscientemente eu simplesmente me matriculei e fui aprendendo. Ao mesmo tempo, Dona Marta, um dia eu trabalhava com as gestantes carentes no Grupo Noel, né? Dando aula para gestantes, também às vezes na sopa, nós intercalávamos sempre as tarefas, cada um fazia, uma semana cada um era responsável por uma determinada coisa. Lá eu trabalhava também no ambulatório médico, o Grupo Noel tem até hoje. E a Dona Marta um dia estava na sopa, me ajudando a cortar os legumes para a sopa da gestante, e a Dona Marta tinha muito isso, ela tinha uns momentos em que ela ficava assim meio parada e ela falava umas coisas que ela recebia do mundo espiritual. E ela falou assim, Fernanda, você se prepara para continuar o trabalho dos seus pais na Alemanha. E minhas filhas eram pequenas, a Júlia tinha 4 anos e meio, a Rafaela tinha 1 ano e meio. Eu falei, Dona Marta está começando, né, a ter problemas, eu jamais vou para a Alemanha, né? Nunca tinha despertado qualquer interesse em mim, Alemanha. Eu falei, fazer o que na Alemanha? Trabalho dos meus pais, imagine, né? E não falei, pois é, Dona Marta, né? Mas não falei nada, né? E ela depois também não falou nunca mais no assunto, né? E eu achei interessante, depois, quando eu vim para cá, eu me lembrei disso, né? Eu falei, quer dizer, daquela vez ela já teve uma inspiração que esse trabalho tinha que ser feito. Você só recordou depois que você já estava aqui. Quando eu vim para cá a primeira vez, e que conheci então meu marido, né? Porque voltando atrás ao que eu havia dito, foi quando o papai teve a cirurgia cardíaca e o grupo era muito grande. Eu falei, papai, quer que eu vá com você? Né? Nessa época, eu trabalhava como instrumentadora cirúrgica, da equipe de transplantes da Beneficência Portuguesa, com o Dr. Carneiro de Albuquerque. E eu tirei férias. O papai falou, se você puder ir, vai ser bom, né, me ajudar. Aí eu tirei férias, falei, eu vou, né? E comprei a passagem e vim para cá, para ajudá-lo, né? Sem outra intenção qualquer. Eu falei, eu vou ajudá-lo e volto, né? Minha filha menor veio junto, inclusive. E aí eu conheci meu marido, o Dagoberto. O Dagoberto tinha ficado viúvo há pouco tempo. A esposa tinha perecido de um câncer doloroso de vários anos. E o Dagoberto tinha se tornado espírita justamente por causa da sua esposa, que teve também um problema seríssimo de obsessão.
E eles procuraram meus pais, e papai e mamãe, tratando-a numa sessão de desobsessão, resolveram assim, espontaneamente o problema nunca mais se repetiu. E o Dagoberto, então, como alemão muito materialista, ficou muito cismado com aquilo. Ele falou, não é possível. O que tem por trás disso? Eu já fui com todos os médicos com a minha esposa. Ela tinha crise de asmas durante a noite, que ela quase morria, só à noite. E eles percorreram médicos durante 2 anos, e raio prática, e tudo que foi possível, sem solução. E era um obsessor que vinha sempre à noite, que era um problema de uma vida passada ligada a ela, né? E a mamãe e papai, nessa sessão que fizeram para ela, receberam essa entidade, foi doutrinada, foi afastada e nunca mais ela teve uma crise de asma à noite. E o Dagoberto falou, não, tem alguma coisa, porque não é possível. Em 15 minutos eles resolvem um problema que em 2 anos não foi resolvido, né? E se interessou, no outro ano ele se matriculou com ela para um seminário. Ela era médium de incorporação, é lógico, aprenderam sobre mediunidade com meus pais e ficaram muito amigos. E o Dagoberto assumiu, então, a organização dos seminários dos meus pais aqui na Alemanha e trabalhava como tradutor, que o papai nunca aprendeu alemão. Ele sempre falou inglês e o Dagoberto, então, traduzia. E era responsável por toda a organização. Passaram-se vários anos, sua esposa começou com câncer linfático, faleceu, e foi exatamente o ano que eu vim para cá. E nós nos vimos e foi aquela coisa assim, a gente se apaixonou à primeira vista. Meu mundo virou de cabeça para baixo, porque eu falei, bom, e agora, né? Eu tenho minhas filhas no Brasil, eu tenho meu trabalho profissional no Brasil, como é que eu faço, né? Mas aí, realmente, eu vinha para cá, ficava 3 meses, voltava para o Brasil, eu vinha para cá, ficava 3 meses, e realmente nós vimos... Aí, e foi muito interessante, porque o Dagoberto me contou depois que nesse dia ele havia ficado muito decepcionado com o desencarne de sua esposa e não estava vendo mais sentido em nada, porque ele pensou, meu Deus, agora que eu encontrei o caminho, que eu encontrei a minha realização nesse trabalho, ela como médium, eu doutrinando, nós tentando começar um grupo, e agora ela desencarna, e eu não quero mais nada com isso. Preparou todos os fichários dele com as pessoas de seminário, organizou tudo, pôs numa mala para entregar na mão do meu pai e dizer que ele não faria mais nada, né, que ele ia encerrar o trabalho dele com meu pai, né? E nesse seminário ele me conheceu. E aí, depois é que ele me contou essa intenção dele, mas aí ele nem falou nada, ele guardou a mala no carro, né? E realmente aí ele começou a se interessar mais e mais, né? E quando eu vim para cá, então eu coloquei para ele muitas coisas. Esses cursos todos, por exemplo, que eu fiz na Seara Bendita, né? Eu falei, olha, para a gente começar um grupo, há muito que ser feito, a gente tem que preparar o pessoal. Nós já temos vários alemães preparados pelos meus pais, com mediunidade, mas nós temos agora que estruturar tudo, né? E aí, então, depois de 2 anos de vai e vem, nós resolvemos nos casar, porque eu resolvi ficar aqui, né? Minhas filhas vieram para ficar junto, né? E para morar conosco. Minha filha é médica, estudou em Frankfurt, fez medicina. Hoje em dia trabalha com os Médicos Sem Fronteiras, vai para cá, para lá, está terminando a especialidade dela como internista. A outra fez engenharia, agora casou-se com um holandês, mora na Holanda, já tem uma netinha. E nesse meio tempo, então, nós iniciamos o primeiro grupo, porque então eu estando aqui, né, e tendo feito esses cursos todos, preparatórios, como dirigir a Casa Espírita, como fundar um grupo, né, todo esse preparo que havia sido feito me foi muito útil, porque eu sabia então como mexer com a coisa, a experiência de anos também no Grupo Noel, na Seara Bendita, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e o trabalho com o Dr. Hernani, principalmente no seu instituto, foram assim elementos valiosíssimos na minha formação, porque foi exatamente no Instituto Dr. Hernani que conheci a doutora Marlene, era muito amiga da mamãe e do papai, ela é o esposo do Dr. Freitas Nobre, já falecido, né? Foi lá que eu conheci todo esse pessoal, o Dr. Júlio Pérez, que estava agora no Congresso, que eu conheci quando eu tinha 16 anos. Então fizemos amizades desde aquela época, que agora estão aqui de novo junto a nós, fazendo esse trabalho do Congresso. E então iniciamos o grupo. O Alcastar foi fundado em 1999, Então o grupo, só para repetir para o internauta ouvir, é Alcastar. Alcastar são as iniciais de Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe. Quer dizer, Grupo de Trabalhos e Estudos Allan Kardec. Nós somos uma entidade alemã registrada de utilidade pública, né, sem fins lucrativos, mas o mais importante é realmente a utilidade pública, que nos ajuda muito, porque sem a utilidade pública esse congresso nunca ia sair, é o 5º já, porque nós podemos receber doações
dar recibos pelas doações para o imposto de renda. E isso é que permite, porque só do nosso público a gente jamais conseguiria cobrir um evento desse, que nos custa cerca de 20 mil euros. Né? E só com as participações da plateia não seria possível. Né? E o Alcastar tem uma sede própria? O Alcastar tem a sede própria dele em Nordheim, na minha casa. Nós fundamos o Alcastar em Nordheim, apesar de naquela época morarmos ainda em Frankfurt. Iniciamos nosso grupo em Frankfurt, em Hofheim. Nós morávamos em Kriftel, uma pequena cidadezinha perto de Frankfurt, e Hofheim é a cidadezinha mais próxima. Nós iniciamos nosso trabalho lá. Primeiramente, nós começamos o trabalho no consultório de um dentista que fazia parte do grupo. Ele ofereceu a sala de espera do grupo dele para os nossos encontros primeiros. Mas aí o grupo cresceu. Então não era mais possível, nós queríamos abrir também para os passes, para o público. Então tivemos que procurar um lugar maior e funcionamos hoje em dia em Frankfurt, em Hofheim, numa sala de aula da Cruz Vermelha. Nós alugamos uma sala, nossa sala de trabalho. Ela fica dedicada para vocês? Não, tem outros grupos, por exemplo, os cursos de acidentes, prestar ajuda em acidentes que a Cruz Vermelha oferece. Esses cursos da Cruz Vermelha também são feitos nesse salão. E nesse ambiente vocês têm passes, palestras? Nesse ambiente nós funcionamos da seguinte forma: nós temos o trabalho de passes, que é aberto para as pessoas que estão em tratamento, né? E nós pedimos às pessoas que venham para os passes. Esse trabalho de passes é composto de uma pequena palestra preparatória, como nós fazemos no Brasil, né? Primeiro recebe-se um pequeno passe de limpeza, depois é uma palestra preparatória com água fluidificada, e depois então as pessoas recebem os passes. Nós trabalhamos com os passes padronizados da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da série Pasteur, instituída pelo comandante Armon. Pasteur 1, Pasteur 2, né, para crianças, Pasteur 4, A e B, e trabalhamos com choque anímico. Então esses passes todos são dados na segunda e na quarta-feira do mês. É o trabalho dos passes. Primeiro nós fazemos os passes para as pessoas presentes, depois fazemos um pequeno intervalo e depois fazemos passes à distância, porque nós tratamos num trabalho cooperativo com médicos, com terapeutas, que nós conseguimos a cooperação através deste congresso, pacientes que estão em psiquiatria, que não têm possibilidade de vir pessoalmente. Então, nós trabalhamos através de fichas com fotografias. Explique melhor, por favor, Fernanda, essa questão da ficha, dessa cooperação com os psiquiatras e o atendimento aos seus pacientes. Tendo em vista que aqui na Alemanha é muito difícil abordar o alemão do ponto de vista religioso, porque devido à problemática histórica da Alemanha, do problema todo da Inquisição, da caça às bruxas, durante séculos houve uma perseguição muito grande a toda pessoa que fosse um pouco diferente, né? E o alemão ficou muito traumatizado com a Igreja Católica, com as perseguições todas que houveram. Infelizmente foi uma coisa muito triste, né? Uma página muito dolorosa. E com tudo isso o alemão se afastou muito da religião. Então tentar abordar aqui na Alemanha de primeira mão o aspecto religioso do espiritismo é uma coisa muito questionável, porque o alemão ele já breca. Mas isso foi o que o Dr. Hernani orientou muito meus pais quando eles começaram a vir para cá. O Dr. Hernani dizia sempre: nos seminários aborda o aspecto científico, provoca o interesse e a curiosidade pelo aspecto mediúnico e depois entra com o restante. Tanto que papai e mamãe falavam nos seminários deles muito pouco sobre reforma íntima, sobre evangelho no lar, essas coisas eles citavam, fazia parte, mas eles não davam ênfase, eles davam ênfase à parte científica, à fenomenologia espírita, à mediunidade. Com isso eles foram ganhando muitos alemães, despertando interesse. Porque o alemão é assim, se ele se interessa e ele vê que funciona, aí ele se engaja. O nosso grupo é composto por cerca de 30 e poucos membros. Dos 30 e poucos membros, nós somos só 3 brasileiros. O restante é todo alemão, é um grupo alemão. Dos que fundaram o grupo, eu sou a única brasileira, né? Porque foram todas pessoas que vieram por estarem necessitadas de tratamento, vítimas de obsessão, de processos dolorosos, de mediunidade totalmente desequilibrada, inconsciente, que foram ajudadas com o método e, tendo encontrado então o seu equilíbrio, se interessaram pela coisa. Então é o momento certo de entrar com a segunda parte. Né? É o momento certo de entrar com a reforma íntima, com o evangelho, com a mudança de hábitos. E então eles aceitam.
Tanto que nosso grupo, hoje em dia, todos fazem o Evangelho no Lar, nós rezamos 2 vezes o Pai Nosso no nosso trabalho, né, na abertura, no encerramento, rezam em voz alta, né, e é o grupo todo que estava aí de amarelo, né, lá nos livros, são todos alemães. Então, isso aí é uma coisa que realmente o pessoal tem que fazer, tem que pensar bastante quando o pessoal vem para cá, para a Alemanha, trazer o Espiritismo, procurar compreender um pouco todo o aspecto histórico da Alemanha e perceber por que o alemão é assim, porque muita gente pensa que ele não quer, que ele não... Mas não é isso, é o trauma. Né? Existe uma situação traumática muito grande. Quando você fala pensar bem, o pessoal... Como introduzir o Espiritismo. Que vem para aqui, seria, por exemplo, para fazer palestras, outras para fazer palestras, e também os grupos que se iniciam aqui, que se iniciam sempre... porque é o que é no Brasil. O Brasil é um país religioso por natureza. Nós não tivemos esse problema, não vivenciamos o que a Alemanha vivenciou. Verdade. Não tivemos as 2 grandes guerras, porque há um aspecto muito interessante. Na época de Kardec, havia muitos grupos espíritas na Alemanha. Apesar de todo esse background, havia o espiritismo aqui. Haviam sociedades espíritas na Alemanha, na Europa inteira. E essas sociedades desapareceram com as 2 grandes guerras. A literatura desapareceu. Quando Dagoberto foi pela primeira vez, quando nós nos conhecemos, eu o convidei para ir passar o Natal no Brasil. E assim que ele chegou, nós passamos a mão num carro e fomos conhecer o Dr. Hernani, levá-lo para conhecer. O Dr. Hernani estava morando já em Bauru. O Dr. Hernani ficou todo feliz. Nós fomos passar uma semana em Bauru, eu queria que o Dr. Hernani conhecesse. Porque eu falei, de cara, quando eu vi a mentalidade aqui dos alemães, que faziam o seminário com meu pai, e meu pai me contou muita coisa, eu falei, isso tem que ter o aspecto científico, principalmente. Falei, eu quero que o Dagoberto conheça o Dr. Hernani e esse aspecto científico. Levei ao instituto, o Dr. Hernani ficou super feliz, recebeu muito bem, foi uma simpatia à primeira vista. Então começou a perguntar para o Dagoberto dos livros. Né? E o Dagoberto, que livro? O Dagoberto não sabia de livro nenhum, ficou todo sem jeito. O doutor falou assim, mas como não? Esses livros vêm todos da Europa. O Dagoberto falou assim, não conheço. O doutor Hernani me olhou muito surpreso, né? Mas são autores alemães? Zöllner foi professor de astrofísica em Leipzig. Como é que não tem um livro na Alemanha? Voltamos para cá, eu fui direto nas livrarias grandes de Frankfurt, com uma lista. Nunca tinha ouvido falar. Não se encontrava um livro no mercado. Comecei a fazer Evangelho no Lar com o Dagoberto, abrimos os livros, comecei a preparar seminários, peguei as 2 únicas versões, que eram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Comecei a perguntar para o Dagoberto certas coisas. Isso não tem aqui. Isso não tem aqui. Eu falei, como é que não tem? Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns é uma coisa só. Não, no meu não tem. Comparei o número de páginas. As 2 edições que haviam no mercado eram reduzidas em 1/3. A Bauer Verlag, que editou essas 2 edições, reduziu em 1/3 aleatoriamente. Então era a única coisa que os alemães tinham no mercado a respeito do kardecismo, era o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, reduzidos em 1/3 cada um. Então era uma situação muito difícil. Eu falei, meu Deus, nós vamos começar do zero de novo. Mas eu falei, mas esses livros têm que existir, têm que estar em algum lugar. Então o Dagoberto falou assim, vamos procurar antiquários. E devagarzinho nós fomos achando, um após o outro. Né? Achamos Zöllner, né? Fomos até a faculdade de Leipzig, eles conseguiram encontrar numa parede que caiu numa infiltração, que estavam escondidos, emparedados os livros de Zöllner. Nos convidaram depois, porque eles nunca tinham ouvido falar também, na faculdade onde ele lecionou. Compramos esses livros pagando muito caro, conseguimos comprar. E é um dos nossos objetivos colocarmos essa literatura de novo no mercado. Então não existe o livro espírita em alemão no mercado? Agora sim, porque nossa primeira tarefa, eu falei, Dagoberto, se nós queremos começar alguma coisa, nós precisamos pelo menos das obras básicas de Kardec. Descobrimos que haviam sido traduzidos apenas Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. O Evangelho nunca havia sido traduzido, a Gênese nunca havia sido traduzida. E havia uma tradução muito antiga do Céu e Inferno. Mas todas as traduções, as 3 que haviam, deixavam muito a desejar. Então eu comecei a tentar, editamos uma primeira edição, por conta da gente, do Livro dos Médiuns, porque precisávamos para a nossa escola de médiuns que nós fundamos, ter o Livro dos Médiuns, mesmo que reduzido. Mas aí a irmã do Dagoberto, que é professora de francês e de inglês, pegou a edição para ler e falou, Fernanda, tem erro demais. Edição. Eu falei, bom, o que a gente faz? Ela falou assim, eu posso fazer uma revisão, mas aí ela desistiu, falou, revisão não vai adiantar. É melhor traduzir de novo. O Dagoberto tinha todas as edições francesas,
porque a esposa dele que faleceu era francesa. Aí entregamos na mão da Vanades, e a Vanades falou assim, então eu vou traduzir primeiro a Gênese, que não existe. Esses dois vocês têm reduzido, vocês vão se virando. Eu traduzo a Gênese. E ela traduziu, para completar, as 5 obras. Levou 10 anos traduzindo, 2 anos com cada uma, graciosamente. E nós então queríamos achar uma editora que publicasse. Não encontramos nenhuma editora que quisesse publicar, porque disseram que não tinha mercado para os livros. O Dagoberto falou, então vamos fundar uma editora. Não? Porque se não tem ninguém, a gente faz. Fundamos a Lichtropfen. Lichtropfen quer dizer gotas de luz, porque cada livro é uma gota de luz. Então fundamos a Lichtropfen Verlag, lá em Northeim também, fundamos em meu nome, porque já tínhamos a Alcastar juntos, falei, vamos fundar a Lichtropfen em meu nome. E a Lichtropfen não tem fins lucrativos. Nós publicamos o primeiro livro à base de doações do grupo, e um livro vai pagando o outro. E com isso nós temos agora no mercado já o Evangelho na 3ª edição, vendemos os livros muito bem, todos eles traduzidos por ela, a qualidade de alemão é muito boa, por ela ser alemã, a língua materna dela, e por ser professora de francês, conhece muito bem. Ela foi a Paris, comprou dicionários antigos daquela época para entender exatamente o que Kardec quis dizer naquela época com o francês dele, né? Porque a língua é uma coisa viva, a língua se modifica. Então os dicionários de hoje em dia provavelmente não têm o mesmo significado algumas coisas, e ela, Vanades, como todo alemã, é 200% precisa, né? Então precisa sair cada vez melhor, e nós temos sempre melhorado as novas edições, encontrado erros às vezes mesmo de tradução, algumas coisas que não ficaram muito claras, e as edições estão sendo melhoradas. Além disso, nós conseguimos também os direitos, o Dr. Hernani nos deu ainda em vida os direitos dos seus livros. Nós já temos Renasceu por Amor em alemão, temos Jacir e Ronaldo, um caso que sugere reencarnação, e agora estamos com o Espírito, Perispírito e Alma, também traduzido, vamos traduzir Morte, Renascimento e Evolução e as demais obras dele. E o nosso objetivo é também, todas essas obras que haviam em alemão, nós vamos colocar de novo no mercado. Mas para isso a gente precisa ainda encontrar pessoas porque algumas estão em alemão antigo, e o scanner não lê. Então precisamos encontrar quem tenha boa vontade de colocar no computador, para que a gente possa colocar no mercado também. Temos um livro da Elsa Rossi também, que traduzimos em alemão, Elsa Rossi de Londres, um livro infantil. E assim a gente vai caminhando com a Lichtropfen. E ao estar, então, voltando ao nosso trabalho, nós temos na quarta-feira o trabalho de passes, porque a distância começou com esse aspecto científico dos seminários e das palestras, começamos a chamar a atenção de médicos e de terapeutas, pelo aspecto da mediunidade poder ser usada como um tratamento para pessoas com distúrbios psíquicos. Então, alguns médicos começaram já a nos procurar nessa época. Aí foi quando o Dagoberto foi convidado para fazer uma palestra em Londres, eu acho que foi o primeiro congresso da AME em Londres. E lá, então, ele fez a palestra, teve uma boa ressonância entre os ingleses, eu já conhecia a Elsa, a doutora Marlene conhecia há muito tempo, e veio, então, na hora que nós fomos nos despedir, para pegar o avião de volta, convida a doutora Marlene para levar o congresso para a Alemanha, na cabeça. Eu falei, imagina, organizar um congresso na Alemanha, nosso grupo pequenininho, né? Nossa mensalidade anual é de 35 euros, né? O que nós vamos fazer organizar um congresso? Fiquei quieta, não disse nada. E aquilo vinha na cabeça. E eu aprendi com o tempo a não teimar, né? Quando vem na cabeça a gente tem que dizer. E nem perguntei para o Dagoberto, né? Perguntei, doutora Marlene, se nós organizássemos um congresso, a senhora iria para a Alemanha com os médicos? Na hora ela falou que sim. O Dagoberto me olhou e falou assim, eu falei, não, depois a gente conversa. A senhora vem então? Venho sim, vocês organizam, então ano que vem a gente vai organizar. Depois a gente troca e-mails e vê a data. Entramos no avião, o Dagoberto quase me matou, né? Ele falou assim, Fernanda, um congresso? Você sabe quanto custa organizar um congresso na Alemanha? Eu falei, eles mandaram, eu falei, né? E aí, então, chegamos no nosso grupo, né? Contei, falei, nós vamos ter que organizar um congresso, vocês nos ajudam, todo mundo me olhou muito cético, né? Falou assim, tudo bem, a gente ajuda, mas com que dinheiro, né? Eu falei, eu não sei, mas vai aparecer e vai sair. Né? Porque eu falei para eles, o plano espiritual tem razão. Se nós queremos a propagação do espiritismo na Alemanha, nós temos que oferecer isso como um método cooperativo para médicos e terapeutas. E aí a coisa vai ampliar.
porque nesse ponto a gente realmente vai ter uma abordagem muito positiva entre os alemães. Científica. Com a mente lógica que eles têm. Né? Eles são muito lógicos, muito consequentes. E é um povo que eles fazem. Eles não ficam só na teoria. Então eles querem a parte prática da coisa. Né? Eles querem aprender e botar em prática e fazer. Né? Isso foi o que meu pai percebeu logo com os seminários dele. Que o papai concentrou tudo em 3 semanas e a coisa funcionava, que era uma beleza. Porque aqui também o nível cultural é um nível muito alto. Né? O pessoal tem acesso, lê. Né? É bem diferente do Brasil. Então, o que aconteceu aqui é que, com a doutora Marlene vindo, né, nós conseguimos, todo mundo doou, a gente se virou, fizemos, acontecemos, conseguimos levantar a quantia, né, tivemos, graças a Deus, um público suficiente para pagar as despesas do primeiro congresso, já programamos o segundo. E desde o primeiro congresso já houve psiquiatras que vieram, porque aí a gente realmente, nós nos empenhamos em fazer anúncios em revistas médicas, né? Fomos procurar atingir aquele público que nós queríamos atingir. E foi, graças a Deus, muito bem o primeiro congresso, o segundo foi melhor ainda, e despertamos então interesse devagar em terapeutas, porque nós procuramos também encontrar palestrantes alemães, né? Para que eles estivessem também, se fossem também representados nesse congresso. Desde o começo conseguimos encontrar palestrantes, lógico, não kardecistas, não espíritas, mas espiritualistas, vamos dizer assim, abertos para essa nova realidade, para o paradigma da AME, né? Pois é, conseguimos encontrar então ressonância entre médicos e terapeutas, e com isso começamos um trabalho cooperativo que funciona da seguinte forma: esses médicos, eles nos dão fichas de pacientes que eles estão tratando, e nós então abrimos essa ficha, né? A ficha compõe-se de uma fotografia, dados, né, nome, endereço, data de nascimento do paciente. Eles colocam um pequeno quadro diagnóstico, o que o paciente tem, qual é o problema, esquizofrenia, depressão, psicose, e que medicamento que eles estão dando, qual é a situação do paciente. Então nós abrimos no grupo uma ficha. Né? É lógico que isso tem um caráter confidencial muito grande. Sem dúvida. Nossas fichas de pacientes são colocadas numa mala, fechadas com uma chave, só o dirigente do grupo tem acesso. Isso não fica em lugar nenhum, vai para a casa do dirigente do grupo, é levado de novo para o grupo. Né? Comigo fica tudo trancado também. E esses pacientes, então, são colocados no trabalho de desobsessão e nós gravamos as sessões. E depois colocamos à disposição desses terapeutas a gravação da desobsessão. Vou perguntar porque como é diferente da prática brasileira para a gente entender melhor. Quando você fala colocado na desobsessão, aí você pega a ficha copiada e leva para o momento da reunião mediúnica do grupo. E nós temos, por exemplo, quando nós estamos com o grupo completo, que nós trabalhamos no último domingo do mês com o grupo completo, então nós temos mais ou menos 20 e poucos trabalhadores. Dá para nós fazermos 8 médiums de incorporação para desobsessão. Então cada médium faz 4 trabalhos de desobsessão, incorpora 4 vezes entidades negativas. Mais do que isso, não. A gente procura limitar a 4 incorporações num tempo mais ou menos de 1 hora, 1 hora e 15, para não haver desgaste do médium também. Né? Porque são casos muito pesados. Aqui na Alemanha, trabalho de desobsessão não é brincadeira. A ficha é colocada na mesa ou ela é lida? Não, a ficha, o médium coloca a mão sobre a ficha de olhos fechados. Ele não sabe quem é. Não se pronuncia nem o nome do paciente? Não, o médium não sabe quem é. Para que não haja nenhuma interferência, porque os médiuns nossos todos, eu inclusive, nós não somos médiuns de transe profundo. Nós somos médiuns conscientes. Então, para que não haja nenhuma influência da gente, caso a gente já tenha tratado essa pessoa, para que não haja nenhuma influência da gente, a gente fecha os olhos, é colocado papel embaixo, dentro de uma capa plástica, a gente coloca a mão em cima e o plano espiritual resolve o que vem. E vocês fazem a gravação do áudio? Na gravação, só com o aparelhinho de gravar. Pois é, só o áudio. E depois esse áudio é entregue para o médico. Esse áudio é entregue para o psiquiatra. E ele, então, vai colher os dados ali que ele acha interessante para a terapia dele. Se ele achar por bem dizer alguma coisa ao paciente, no caso, por exemplo, de ser uma vida passada não integrada, que se manifesta através do médium, numa situação traumática vivenciada no passado, que esteja causando essa fobia, ou seja, qual for a psicose. E vocês do próprio grupo ouvem essas gravações? Não. Não? Também não? Não. Então é um material exclusivo do médico? Exclusivo do médico. Eu acho que isso é um dos fatores pelos quais o médico confia em nós, né, porque é uma coisa muito confidencial, são coisas muito íntimas do paciente. E por outro lado, também é preciso ter médiums que tenham um trabalho mediúnico legitimado, né? Sim. Confiável. Esses médicos são todos formados por nós,
nossa escola de médiuns. Nós seguimos nos nossos seminários mais ou menos a mesma orientação que meu pai seguiu. Eu também sigo a mesma orientação do desenvolvimento mediúnico, dessas 5 fases do comandante Armon. Eu gosto muito desse método porque é um método que, principalmente para o alemão, tem uma ressonância imensa, porque é um método muito lógico, passo a passo, entrar no transe, bastante consciente do que esse transe é, de como é que funciona. E para isso o Dagoberto faz um seminário antes explicando toda a parte teórica do transe. E o médium aprende a sentir primeiro o fluido, né? Depois a aproximação, depois o toque, depois o envolvimento e por último a manifestação. E o médium aprende primeiro com o mentor, com fluidos leves, suaves, amorosos do mentor. Depois nós entramos numa segunda fase em que nós trabalhamos com espíritos sofredores trazidos pelo plano espiritual. Então são coisas mais leves também. São espíritos que ignoram que estão desencarnados, na situação da morte, na situação da dor, mas nada com ódio, com raiva, com vingança. Uma coisa mais leve ainda, né? Então o médium primeiro fica por uns tempos trabalhando com o espírito sofredor, para ele perceber a diferença, né? Ele percebe nitidamente entre o mentor e o fluido do sofredor. E depois, por último, então, entra-se, depois de alguns meses que o médium já está mais estabilizado com o espírito sofredor, nós começamos a colocar fichas de pacientes que sabemos estar sob a ação de obsessores, que já é, então, uma vibração muito mais pesada, já entra naquela conotação da vingança, do ódio, da raiva, daqueles sentimentos todos traumáticos não resolvidos. E vocês fazem preparação para outros médiuns, novos médiuns, integrarem Sempre venham novos médiuns, por exemplo, isso também porque precisamos preparar novos doutrinadores. O médium de incorporação sem um doutrinador não adianta. E para trabalhar no trabalho de obsessão, o doutrinador precisa de um preparo melhor. Né? Para trabalhar com o espírito sofredor, o preparo é um. Para trabalhar com o obsessor, a argumentação que ele vai ter que ter com o espírito obsessor é bem diferente daquela de conscientizar apenas um espírito sofredor que ele já deixou a matéria. Né? Então, a gente tem que preparar melhor. Então, eu iniciei uma dinâmica de seminário que tem tido um resultado muito bom. Eu faço um seminário de verão, uma vez por ano. Aí você agrega grupos? Que eu pego, então, os que já fizeram o Grund seminário, que já tiveram a parte teórica, que já aprenderam como é que a coisa funciona, eles vêm para o seminário de verão e iniciam, então, primeiro o treinamento para o mentor. Não? E no fim do seminário de verão, eles começam a fazer com o espírito sofredor. Mas eu trago todo o grupo antigo, que também participa, e esses antigos, que já têm a prática, eles vão trabalhar com os novos. Então, por exemplo, um médium que vai tentar pela primeira vez uma incorporação de um espírito sofredor, ele vai ter ao lado dele acompanhando um doutrinador experimentado. Isso lhe dá muita confiança. E um doutrinador que vai doutrinar pela primeira vez um espírito sofredor, ele vai ter um médium experiente, que sabe controlar o fenômeno, e vai ter ao lado dele acompanhando um doutrinador experiente. Para que no caso dele não conseguir, normalmente na primeira vez não consegue, essa pessoa vai estar aconselhando ele, vai estar dando para ele o argumento, vai ajudar ele o que ele deve falar. Isso, desde que eu iniciei essa dinâmica, funcionou muito bem, que o papai e a mamãe não conseguiram colocar essa dinâmica em ação porque eles vinham e era todo mundo novo. Então não tinha os experientes para acompanhar. E o papai sozinho com a mamãe, para controlar tudo, ficava bem complicado. Então muita gente tinha medo de tentar. Não? E era compreensível. E depois eles não tinham tido um contato anterior com as pessoas. Eu tenho um contato muito grande. Né, porque a gente faz o seminário básico, depois a gente tem mais contato, as pessoas que estão precisando de tratamento, elas vão primeiro ser tratadas. Ninguém vai desenvolver a mediunidade de uma pessoa que está desequilibrada. Ela vai ser tratada até estar tudo bem, até ela se estar se sentindo bem. Aí ela começa devagarzinho, né, ela vai aprender visualizações para se proteger, ela vai aprender a necessidade do evangelho no lar, a necessidade da reforma íntima. Nós preparamos a pessoa bem primeiro, para que depois ela entre, então, na parte mediúnica. Eu não permito participar dos cursos de mediunidade, ninguém que esteja em tratamento psiquiátrico, que esteja sob medicamento, essas pessoas têm que esperar. Ninguém vai mexer com mediunidade com uma pessoa que não está bem. Isso tudo a gente tem que aguardar. Só aqueles que vêm realmente, que a gente vê que já estão bem, né, ou que são casos leves de perturbação, que o problema é a mediunidade que está pipocando, né, que a pessoa precisa aprender a lidar com isso, então é outro caso. Tanto que a maior parte do nosso grupo são pessoas que vieram em busca de tratamento. Dos nossos médiuns atuais, são quase todos que vieram necessitados de ajuda. Encontraram socorro, encontraram ajuda, quiseram se engajar para ajudar outros, né? Participaram, desenvolveram a mediunidade, trabalham muito bem, são muito equilibrados e realmente, graças a Deus, encontraram o caminho dentro do espiritismo. Então funciona assim. Fernanda, quais as metas do grupo Doravante? Pois é, nossa principal meta
Primeiro, como grupo, é crescer, porque nós sentimos uma necessidade muito grande de atender a todas essas pessoas necessitadas que nos procuram. Nós somos ainda um grupo muito pequeno, nós temos poucos médiuns, nós temos fichários com fichas e fichas e fichas que nós não conseguimos tratar toda semana, porque nós não somos um número suficiente de médiuns para o trabalho de desobsessão. Isso é uma coisa que eu fico com o coração apertado, porque é muita gente precisando de ajuda. E mais terapeutas e psiquiatras se interessam e querem nos enviar pacientes. Né? E eles conversam entre si, assim, um psiquiatra conta para o outro que está usando... Quando eles vêm ao congresso, sim. Né? Por exemplo, um que nos dá os pacientes para tratar é o Dr. Müller, que foi palestrante aqui nesse congresso, já é o 2º ano que ele vem. Né? E agora já houve maior interesse por parte de outros terapeutas e médicos. Então nós convidamos esses médicos para assistir o trabalho, ou nós vamos ao consultório e fazemos uma sessão lá para eles. Eles nos colocam fichas de pacientes que nós não conhecemos, nunca vimos, né? E nós tratamos, e eles então se identificam muito porque eles veem o paciente ali na hora do fenômeno, né? E isso desperta realmente a certeza de que a coisa funciona. E eles notam também depois a melhoria nos pacientes, né? Então isso é uma coisa que desperta muito interesse. Então nossa principal meta é que o grupo cresça. A gente tenta realmente fazer propaganda e ver se vem mais pessoas que se engajam, que queiram fazer os seminários, que queiram depois desenvolver a mediunidade para trabalharem. Uma outra meta que eu tenho também é preparar melhor grupos brasileiros que queiram a nossa ajuda, levando a esses grupos esses seminários. Isso nós já começamos a fazer. No Brasil? Não aqui. Aqui mesmo? Isso, porque muitos grupos espíritas brasileiros que estão aqui, eles têm uma boa vontade imensa, querem ajudar, mas como eles não tiveram a formação lá no Brasil, eles têm medo de mexer com a mediunidade. Isso é muito certo que eles não façam, porque sem terem preparo, né, no Brasil, sem terem feito um curso, realmente começar a incorporar simplesmente por incorporar, e ninguém aconselha. Então eu ofereço muito aos grupos que é só eles nos convidarem, nós vamos, né, e nós temos módulos de seminários, né, o primeiro é o seminário básico da parte teórica, depois nós temos vários módulos que, de acordo com a necessidade dos grupos, eles podem pedir para a gente dar. Seria um seminário sobre passes, como a gente faz, esses passos padronizados, para eles iniciarem então com os passes no grupo, que eu aconselho a fazer primeiro, né, começar com os passes, que é o trabalho que eu considero mais fácil, muito mais fácil que a desobsessão, e que todo grupo pode fazer. Né. O trabalho, o segundo módulo é orientação para a pessoa que vem pela primeira vez, principalmente em relação ao alemão, como se comportar, que perguntas fazer na orientação, como aconselhar, o que dizer, né, para não assustar a pessoa de cara, porque muitas vezes a pessoa vem e a primeira impressão não é uma impressão boa, a pessoa se assusta e não volta mais na casa espírita. Isso acontecia no Brasil também, às vezes. Né. Então, o orientador tem um papel muito importante, acredito eu, num grupo espírita. Né. Depois tem como organizar o grupo, também um outro módulo, né, do que se compõe uma casa espírita, quais são os pontos principais de trabalho que podem ser desenvolvidos, qual é o papel do dirigente, do trabalhador, do doutrinador, do médium de incorporação, do orientador, para cada um se localizar bem e poder, enfim, estruturar esse trabalho dentro da casa espírita. Todos esses seminários que eu fiz no Brasil durante esses anos todos, eu traduzi tudo para o alemão, tenho tudo na língua alemã e eu faço tudo nos grupos em alemão. Porque esses grupos que estão pedindo a nossa ajuda são grupos que já têm alguns alemães. Eu sempre digo para eles, vocês têm que fazer o trabalho em alemão, porque se um alemão vai no grupo e é feito tudo em português, ele não entende nada, a coisa em si já é bastante conflitante. E se ele senta ali e não entende o que está sendo feito com ele, e ninguém vai explicar para ele direitinho o que quer, ele não volta. Então eu insisto muito com os grupos para fazerem os trabalhos em alemão, se eles querem realmente fazer uma coisa para o alemão. Né? Então nós oferecemos, já fomos no ano passado em vários grupos, apresentando esses módulos, já temos programação para esse ano para vários grupos, para continuarmos com os grupos nos módulos seguintes, e a minha esperança é que, ajudando esse pessoal a se preparar bem para essa tarefa também, da doutrinação, da desobsessão, que nós possamos dividir, então, as tarefas, que nós possamos, então, enviar pessoas que nos procurem, que morem na imediação desses grupos, né, para esses grupos que sejam tratados lá, porque eu não pretendo de forma alguma tratar a Alemanha inteira, nem posso, nem quero. Né, eu acho que justamente nós estamos aqui todos no mesmo barco, temos que remar juntos, tanto que quando eu tenho pessoas, por exemplo, que moram perto do grupo da nossa companheira Maria Geckler, em Stuttgart, eu envio para Maria, né, onde eles já têm diversos tratamentos. Se eles estão perto da Euda, em Mannheim, vai para a Euda. Né, se estão perto de Berlim, vão para o grupo em Berlim.
né, em Würzburg, já tem vários grupos que estão muito bem, em Hamburgo, em München, então eu encaminho. Quando o grupo não tem ainda a desobsessão, mas já tem o passe, eu falo, vocês vão lá, tomem o passe nesse grupo e a desobsessão vai ser de qualquer forma feita à distância. Né? Então a ficha fica comigo, eu faço a desobsessão à distância, mas o passe, a orientação, o feedback, né, e tudo isso eles vão fazer no grupo onde eu orientei. O único problema é que vários grupos ainda fazem português. E aí fica um pouco conflitante, mas eu acho que é uma questão de tempo também, que o pessoal todo vai se conscientizar, né, de que realmente deve ser feito tudo em alemão. Mas é que existe uma certa dificuldade, porque o brasileiro, quando vem para cá, ele tem dificuldade de aprender o alemão, porque o alemão é uma língua muito difícil. E eu compreendo, e os brasileiros que vêm para cá, eles também precisam do apoio em português. E ninguém consegue fazer 2 trabalhos na semana, um em alemão e português, porque todo mundo trabalha. Então eu entendo o conflito dos grupos, eu não tive muita opção, desde o começo foi em alemão, porque eram todos alemães. Né? Mas quando a maioria é brasileiro, eu entendo o problema dos grupos. Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai devagarzinho, né, encontrar caminho e se ajeitar. O pessoal tem tanta boa vontade, os grupos todos. Nós tivemos aqui agora no Congresso vários grupos representados, né, inclusive a Sociedade Espírita Alemã, Federação Espírita Alemã, através da Maria Geckler, e vários outros grupos que nos auxiliam desde o primeiro congresso. Né? Eles vêm, cada um já sabe a sua tarefa, como o grupo de Mannheim, da nossa companheira Euda, que nos ajuda com os headphones, e o nosso companheiro da projeção, que é o Alexandre de Würzburg, a companheira que estava com ele é de Aachen, do grupo de Aachen. Então já existem vários companheiros que realmente vêm, e esse congresso é quase que um ponto de encontro para todo esse pessoal trabalhar junto. O que nos alegra muito, porque a gente vê todo o objetivo da fraternidade dentro da doutrina sendo vivenciada aqui entre esses companheiros todos, que vêm realmente para ajudar, independente qual grupo que eles pertencem. Isso nos dá uma alegria muito grande. Saber que através do trabalho com a AME, a gente atinge esse objetivo de fraternidade entre os grupos todos, né? De um trabalho conjunto, porque eu sempre digo, é um trabalho que não pertence a mim, não pertence ao Alcastar, é um trabalho de todos nós. É um trabalho do kardecismo aqui na Alemanha. Né? E se a gente não remar junto, o mar já é difícil o suficiente. Se nós formos cada um pegar um barquinho separado, a gente vai dividir forças em vez de somar. Então é importante, né, que a gente realmente deixe de lado toda e qualquer desavença ou diferença, porque existe, é lógico, alguns seguem a orientação da FEB. Nós seguimos a orientação da Federação Espírita de São Paulo, os passos padronizados do Allan Kardec, do comandante Armon. Então, isso tudo são diferenças que existem, mas que não invalidam o trabalho de forma alguma. Né? Os passos são os passos, seja qual for a maneira da imposição de mãos, e vão ajudar da mesma forma. Então, eu sou muito aberta, inclusive aberta para tudo, e eu sempre digo para o pessoal, vocês se abram também, porque na Alemanha nós temos muitas religiões representadas. E nós não podemos nos tornar fanáticos de forma alguma. Ou vamos estar repetindo o grande erro das religiões estabelecidas, não aceitando uma abertura maior. Porque, por exemplo, se vem para mim uma pessoa necessitada de ajuda, que é muçulmana, ela não conhece Jesus, ela não conhece o Evangelho, ela reza pelo Corão. E o profeta é Maomé. Essa pessoa é tratada, melhora, se sente bem e quer se integrar no grupo, quer trabalhar e quer dar paz. Eu tenho que impor a essa pessoa que ela mude de religião para aplicar os passes? Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Não acredito também que Kardec fosse exigir isso de ninguém. Então eu não exijo isso, eu digo a ela, participa de um seminário, aprende, porque a única coisa que você necessita para exercer a caridade através dos passes é um bom coração. Né? Então você reza para o seu profeta, você se atém ao seu Corão, todos eles são um código moral de vida e você age de acordo, né, nas suas preces. Quando você fizer o seu evangelho no lar, você faça com o Corão, leia o Corão, abra o Corão e reze para Maomé. Porque muitos me perguntam, eu preciso aprender a rezar o Pai Nosso? Eu falo, não, você não precisa aprender a rezar o Pai Nosso. E muitas pessoas não entendem isso, mas eu acho que é por aí. Porque a pessoa automaticamente em contato conosco, né, e sentindo, né, e devagarzinho escutando os comentários sobre o Evangelho, ela se interessa. E muitos se tornaram cristãos. Automaticamente, porque eles quiseram, não porque foi imposto. Eu acho que tudo que é imposto já cria por si só uma reação contrária. Na medida em que a gente aceita com tolerância, né, porque eu acho que a gente rotular, no plano espiritual a gente não tem rótulo.
A gente vê nos livros de André Luiz que existem igrejas para todos os credos. Não vamos ser nós aqui na Terra que vamos estipular agora uma determinada linha de conduta. Eu sou cristã, Jesus para mim é o mestre. Mas se outro vem, por exemplo, um budista, vou dizer o que para ele? Você lê as palavras de Buda. Não, o grupo é aberto para toda e qualquer religião, sem que seja imposta a necessidade de se tornar cristão ou se tornar outra coisa qualquer. Eu deixo a pessoa continuar exercendo a sua filosofia de vida. E ela por si só, pelo menos a nossa experiência, nós temos, né, temos ortodoxos, temos judeus, né, e que se tornaram cristãos. Mas por iniciativa deles mesmos, por sentirem aquela ressonância depois com o Evangelho, na medida que foram ouvindo e compreendendo. As coisas têm que se passarem de uma maneira natural. Eu acho que o que interessa para as pessoas quando elas vêm é o desejo de ajudar, é o desejo de exercer caridade, é o amor no coração. Isso para mim é o que o grupo tem que passar. Né? Tanto que eu tenho no meu grupo gregos, né? Eu tenho muçulmanos, nós temos pessoas, né, de várias nacionalidades, convivem todos numa harmonia enorme, estiveram todos aqui trabalhando, sem problema, sem conflito. Eu acho que essa fraternidade, né, que a gente deve divulgar, isso é a ideia que a gente deve propagar. Bom, Fernanda, então nós agradecemos imensamente esse seu belo depoimento, foi muito esclarecedor, as suas palavras, a sua história, tudo isso. Eu acho que vai enriquecer muito o nosso acervo de conhecimento para mostrar, né, que às vezes o espiritismo ele é um eixo, mas que muitas vezes para você levar a coisa até aquele eixo é preciso ir na periferia primeiro, não é isso? Eu digo sempre para o pessoal que a gente tem que pensar muito em Paulo de Tarso. Né? Como ele falava, né? Me fiz de tudo um pouco. É isso aí. Porque se a gente achar que a gente tem a verdade e que tem que ser dessa maneira, a gente vai estar provavelmente fechando a porta para muitas pessoas que estão precisando de ajuda, que podem ter um potencial muito grande para ajudar e serem bons trabalhadores, simplesmente porque a gente não exerceu a tolerância de compreender pontos de vista diferentes. Né? É verdade. Então eu acho que é coisa por aí. Muito obrigado, Fernanda. Jesus te abençoe e o Espiritismo PH agradece muito sua participação. Eu agradeço a vocês pelo interesse, pelo carinho, pela atenção e espero que a nossa contribuição possa ajudar os nossos companheiros do Brasil a compreender um pouquinho melhor a nossa situação aqui na Alemanha e principalmente vibrar muito por nós, que a gente precisa de muita força para prosseguir na tarefa. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.